Método científico. O método é a ordem que se deve impor aos diferentes processos necessários para atingir um fim dado, ou um resultado desejado. O método não se inventa, depende do objeto da pesquisa. O método científico quer descobrir a realidade dos fatos e estes, ao serem descobertos, devem por sua vez guiar o uso do método. O estruturalismo é desenvolvido por Levi Strauss e nascido em Bruxelas no dia 28 de novembro de 1908, falecido em Paris no dia 30 de outubro de 2009. Foi um antropólogo, professor de filosofia francês e considerado fundador da antropologia estruturalista em meados da década de 50. Baseando-se através das teorias do psicólogo Wilhelm Wundt, que procurou entender a estrutura mental na busca pela compreensão dos fenômenos mentais, e em Ferdinand Saussure, por meio do campo linguístico, concentrando-se não no discurso, e sim na regra de convenções subjacentes, analisando as dimensões sociais coletivas da língua, adentrando ao estudo gramatical, separando-os em língua, o sistema formal da linguagem, e parole, palavra propriamente dita, tendo como interesse principal a infraestrutura da língua. Desde os primeiros trabalhos sobre os povos indígenas no Brasil, que estudou no campo, no período de 1935 a 1939, e a publicação da tese As Estruturas Elementares do Parentesco, em 1949, publicou também uma extensa obra reconhecida internacionalmente, que era a Tetralogia das Mitológicas e ao Estudo dos Mitos. Mas publicou também as obras que escapam do enquadramento estrito dos estudos acadêmicos, que foi As Tristes Trópicos, publicado em 1955, que tornou o conhecimento apreciado um vasto círculo de leitores. Conceito. O estruturalismo é a modalidade de pensar e o método de análise, que analisa sistemas em grande escala, onde as relações são inúmeras, variando das línguas humanas e das práticas culturais, folclóricas e textos literários. O método parte da investigação de um fenômeno concreto e leva-se a seguir ao nível abstrato por intermédio da constituição de um modelo que representa o objeto de estudo, retornando por fim ao concreto. Dessa vez, como uma realidade estruturada e relacionada com a experiência do sujeito social, considera que uma linguagem abstrata deve ser indispensável para assegurar a possibilidade de comparar experiências à primeira vista, irredutíveis que, se assim permanecem, nada poderiam ensinar, ou, em outras palavras, não poderiam ser estudadas. Dessa forma, o método estruturalista caminha do concreto para o abstrato e vice-versa, dispondo na segunda etapa e de um modelo para analisar a realidade concreta dos diversos fenômenos. A característica básica do estruturalismo é a total interdependência das partes. Assim, toda modificação de um elemento acarreta na modificação de todas as partes relacionadas. Como exemplificação então do estruturalismo, temos as leis que regem o casamento e o sistema de parentesco das sociedades primitivas ou modernas, através da construção de modelos que representam os diferentes indivíduos e suas relações no âmbito matrimonial ou parentesco. Vamos ver a utilização na área jurídica desse método estruturalista. Podemos ver assim, por exemplo, no brocado jurídico in dubio pro réu, onde, na dúvida, em favor do réu, sempre presume-se que o réu seja inocente. Então vamos supor, na hora de uma audiência, por exemplo,
o juiz ele pode utilizar desse método estruturalista para, assim, vai ouvir as partes, ouvindo as testemunhas, o advogado, ele vai juntando essas partes e no final ele vai chegar a uma conclusão se ele vai absolver o réu ou vai culpar, né? E todas essas partes, elas são interligadas. Como o Evandro já destacou, se separar essas partes, tira o objetivo da parte final. Então as provas, o que as testemunhas disseram, vai fazer o juiz chegar num conceito final. E, bom, em relação às críticas, hoje em dia a maioria dos doutrinadores utiliza esse método estruturalista. Até um que a gente usou bastante para a elaboração do trabalho, que é o Lakatos, ela utiliza bastante esse método no próprio livro dela. E outras referências foi o Amado Luiz Servo, Metodologia Científica, e até o filósofo Voltaire, Sling ou Estruturalismo. Nós somos alunos da Univale, campus Cobrasol, primeira fase. A matéria é metodologia científica, a professora é a Marciane. Eu sou o Evandro Luiz. Eu sou o Manuel Teófilo. Priscila Raquel. Rafael Vieira. E esse foi o nosso trabalho sobre estruturalismo. A professora é a Marciane. Eu sou o Evandro. Quem? Voltemos. Evandro. Eu sou o Manuel Teófilo. Eu sou Priscila Raquel. Rafael Vieira. Eu sou o Evandro Luiz. Eu sou o Manuel Teófilo.